Capítulo 25. Matando a Kryptonita. 3 cenários afligem os crentes a respeito do pecado. Primeiro, existem aqueles que escolhem ignorar o pecado por causa dos seus corações duros. Estão imunes à realidade a partir do coração de Deus. O Senhor lamenta sobre eles. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem chorar. Jeremias 8:12. A consciência deles é fraca, às vezes até o ponto de ser cauterizada. Segundo, é tão perigoso quanto. Existem aqueles que acreditam na mentira de que todos nós somos pecadores por natureza e que o sangue de Jesus é poderoso bastante para nos livrar da sentença, mas não da escravidão do pecado. Agarram-se firmemente à verdade de que nos tornamos santos em Cristo, mas acreditam na mentira de que não é necessário viver uma vida santificada. Esse era o tipo de ensinamento propagado na igreja de Tiatira. Paulo aborda essa mentalidade especificamente quando escreve: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, versículos 1 e 2. Esses dois primeiros cenários são claramente identificados como Kryptonita, que é a prática voluntária do pecado que enfraquece um cristão, assim como qualquer comunidade de crentes. Aqueles que se encaixam nessas duas categorias são dados ao pecado. São aqueles que ouvirão Jesus dizer: afaste-se de mim no dia do julgamento. Ver Mateus 7, versículos 20 a 23. Em terceiro lugar, existem aqueles que estão lutando para se libertar do pecado. Eles querem sair, mas o pecado os aperta. Ainda não descobriram na palavra de Deus como exercitar sua liberdade pela fé. Quando pecam, seu coração fica partido por causa do seu amor por Deus. Eles se arrependem verdadeiramente, mas caem no pecado de novo após algum tempo. Infelizmente, uma das coisas que os mantém em escravidão é a culpa e a condenação daquilo ao qual estão presos. A vergonha de seu pecado os oprime. Se você pertence ao terceiro grupo, por favor, ouça-me. Jesus nos deu: tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e lhe disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, versículos 3 e 4. A razão pela qual o nosso mestre nos diz para perdoarmos alguém que peca, mas se arrepende genuinamente várias vezes por dia, é porque devemos perdoar assim como o nosso Pai Celestial nos perdoa. Ver Efésios 4:32. Por favor, saiba que se você pecou várias vezes, mas toda vez se aproximou de Deus genuinamente com o coração partido em verdadeiro arrependimento, você está perdoado. E o sangue de Jesus o perdoa como se você nunca tivesse pecado. Não castigue a si mesmo, pois isso retira a grandeza do sangue de Jesus e coloca a justiça nas suas próprias mãos. Você nunca poderá ser salvo nem perdoado fazendo isso. O perdão é o presente gracioso de Deus. É esse terceiro cenário que gostaria de abordar neste capítulo. Quero compartilhar a minha história de como a palavra de Deus me libertou. Eu não conseguia me libertar. Quando eu tinha 12 anos de idade, alguns amigos me apresentaram a revistas pornográficas. Nós as compartilhávamos uns com os outros, e nem preciso dizer que logo fiquei viciado. Comecei com pornografia mais leve, mas rapidamente avancei para materiais mais pesados. Isso levava a fantasias sexuais que eram incontroláveis na minha mente. Eu sentava com os meus amigos do ensino médio, ficava observando as meninas e imaginava que estávamos tendo encontros sexuais. Eu era consumido por forte desejo sexual. Aos 19 anos de idade, entreguei a minha vida a Jesus Cristo numa reunião no meu alojamento da universidade. Muitos pecados imediatamente perderam poder sobre a minha vida. Bebedeiras, palavrões, comportamentos inadequados com meninas, rudez e muitos outros comportamentos ímpios parecia ter simplesmente desaparecido. No entanto, a pornografia e o desejo sexual não perderam seu poder sobre mim. Eu ainda estava preso e não conseguia deixar aquilo. Toda vez que sucumbia a esse pecado, eu me arrependia rapidamente e pedia perdão a Deus com sinceridade. Antes de ser salvo, eu nem pensava 2 vezes antes de atender ao meu desejo sexual, mas simplesmente me rendia quando a vontade surgia. Depois de ser salvo, entrei numa batalha contínua. Não queria ver pornografia porque sabia que era contrário ao comportamento santo, mas parecia ser mais poderosa do que a minha força para resistir. Em 1982, aos 23 anos de idade, casei-me com Lisa.
Pensei que o desejo iria desaparecer porque agora estava casado com a mulher dos meus sonhos. Porém, isso não aconteceu e, na verdade, ficou pior. Se houvesse qualquer tipo de pornografia nas minhas proximidades, eu era atraído. Quase como aparas de aço são atraídas a um imã. Isso afetava o meu relacionamento com Lisa, tanto na cama quanto em outras áreas de intimidade. E em 1983, entrei para o ministério e ainda batalhava contra a pornografia. Minha convicção que aquilo era errado ficava cada vez mais forte. A minha posição de servir na igreja era cuidar do nosso pastor, de sua família e dos nossos preletores convidados. A nossa igreja era uma das mais reconhecidas dos Estados Unidos e recebíamos muitos pastores e preletores famosos. Um deles era conhecido por seu ministério de libertação. Ele havia estado na Ásia por alguns anos e os relatos documentados sobre como pessoas eram libertas de vícios ou demônios eram fenomenais, às vezes até surpreendentes. Deus o usava de forma muito profunda. Seu nome era Lester Sumrall. No outono de 1984, ele veio à nossa igreja para fazer um seminário de 4 dias. E eu fui seu anfitrião novamente. Eu já o conhecia bem das visitas anteriores. Dessa vez, quando eu o transportava no carro e estávamos sozinhos, pareceu-me um momento oportuno para me abrir e compartilhar sobre a minha luta contra a luxúria. Eu me humilhei e fui brutalmente sincero porque queria sair daquilo. Lester falou severamente, como um verdadeiro pai na fé falaria. Eu ouvi cuidadosamente cada palavra e depois pedi desesperadamente que ele orasse para que eu fosse liberto. Ele fez uma oração muito forte, mas, para o meu desapontamento, nas semanas e meses seguintes, não experimentei nenhuma mudança. Continuei a lutar contra a luxúria depois disso. Aproximadamente 9 meses depois, ofereceram-me um apartamento para tirar um tempo para orar e jejuar. No 4º dia de jejum, nunca vou me esquecer da data, era 6 de maio de 1985. Eu fui completamente liberto daquele espírito de luxúria enquanto estava orando profundamente. O Espírito Santo me guiou a ordenar fervorosamente que a luxúria deixasse a minha vida. Eu fiz isso e a autoridade que veio sobre mim era além de qualquer coisa que eu havia experimentado antes. Eu ainda estou liberto hoje, graças a Deus. Por que depois? Após caminhar em liberdade por 2 anos, uma pergunta incômoda surgiu. E eu a levei ao Senhor em oração. Pai, eu não entendo. Eu me humilhei diante de Lester, aquele grande homem de Deus, já que muitos foram libertos através do ministério dele. Por que eu não fui liberto naquele dia em que ele orou por mim? Porque só fui liberto 9 meses depois. O Senhor começou a me mostrar a minha vida durante aquele período. No outono de 84, quando Lester veio ministrar, eu estava orando toda manhã, por pelo menos 90 minutos. Estava fazendo aquilo por 2 anos. Acordava às 5 e antes das 5:30 já estava do lado de fora e sozinho e orava até às 7. A minha oração mais apaixonada era: Deus, usa-me para levar muitos a Jesus. Usa-me para curar os doentes. Usa-me para libertar as pessoas. Pai, usa-me para impactar as nações para Jesus. Eu orava isso vez por vez, dia após dia, pedindo que Deus me enviasse para o ministério e abrisse portas que ninguém mais pudesse fechar. Orava com forte paixão. Certo dia, naquele mesmo outono, eu estava na minha rotina normal de oração matutina e clamando como eu estava fazendo há meses, até mesmo anos. De repente, no momento fervoroso de petição, o Espírito Santo falou comigo: Filho, você pode ganhar milhões para Jesus, libertar muitos, curar os doentes e acabar no inferno para sempre. Eu fiquei desorientado. Como pode ser? Será que estou ouvindo mesmo o Espírito Santo? Eu estava um pouco hesitante ao que havia acabado de ouvir, até que ele quebrou o silêncio mais uma vez, dizendo: Filho, Judas deixou seu trabalho para me seguir. Judas pregou o evangelho, curou os enfermos em meu nome, libertou pessoas em meu nome, e Judas está no inferno. Eu fui criado católico e fazia apenas 5 anos que eu havia me convertido, mas isso que eu estou descrevendo não me era familiar. Eu tremi, ou melhor, estremeci quando ouvi suas palavras. Eu estava tremendo e com medo de falar. Ao mesmo tempo, também estava completamente perplexo, mas sabia que Deus estava falando. Fiquei admirado por sua presença. Por fim, reuni forças e perguntei com reverência: Então, o que é que eu devo buscar mais? O que tem mais importância? Escutei a resposta claramente: conhecer-me intimamente. Após aquele encontro, percebi através do meu estudo bíblico que esse era o maior desejo de Davi, Moisés, Paulo e todos que haviam terminado a vida com sucesso. Paulo declara: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas.
Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Filipenses 3:8. A busca dele era conhecer Jesus intimamente e, a partir desse conhecimento, transpirar um ministério poderoso. Eu estava buscando o ministério, ao invés de conhecer Jesus intimamente. Naquele dia tudo mudou. Então, o foco principal das minhas orações matutinas passou a ser: Senhor, eu quero te conhecer da melhor forma que um homem pode te conhecer. Quero te agradar da melhor forma que um homem pode te agradar. Mostra-me o teu coração, revela-me o que é importante para ti e o que não é. Ensina-me os teus caminhos, e que a minha vida te traga alegria. Eu ainda saía cedinho de manhã, mas os meus pedidos fervorosos agora seguiam essa linha. Eu não percebi o que estava acontecendo, mas Deus me mostraria depois. Então a resposta para a minha pergunta, por que eu não fui liberto quando Lester Sumrall orou por mim, começou a entrar em foco. Depois Deus falou comigo: quando você se abriu para o evangelista, você estava com medo de que esse pecado o afastaria do ministério para o qual você sabia que o havia chamado. Você tinha medo que isso o desqualificaria. O foco da sua tristeza era você. Era uma tristeza segundo o mundo. Ele continuou: 9 meses depois, porque você estava clamando por me conhecer intimamente, o seu coração estava partido porque você estava partindo o meu coração com o seu pecado. Você sabia que eu morri para libertá-lo desse pecado e odiava participar de algo que me levou para a cruz. O foco da sua tristeza estava em mim. Era uma tristeza segundo Deus. Paulo declara à igreja de Corinto: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Segundo Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10. A palavra grega para salvação nesse versículo não significa necessariamente ser nascido de novo. A palavra é a palavra sotéria, que é definida como segurança, libertação, preservação do perigo ou da destruição, no dicionário completo de estudos da palavra do Novo Testamento. Isolemos a palavra libertação nessa definição e insira no versículo acima. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à libertação. Eu fui liberto, e foi a tristeza segundo Deus que abriu a porta para isso acontecer. 2 tristezas. 2 tipos de tristeza. Uma é segundo Deus e a outra é segundo o mundo. Como cada uma se distingue? As experiências do rei Saul e do rei Davi ilustram a diferença. Como discutimos num capítulo anterior, Saul desobedeceu a Deus no incidente com os amalequitas. Quando foi chamado pelo profeta Samuel, ele negou, mas Samuel foi implacável. Então Saul colocou a culpa no povo. Somente após a persistência do profeta Samuel, ele finalmente disse: eu pequei. Depois que confessou, disse rapidamente a Samuel: agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. O foco da tristeza de Saul era si mesmo. Samuel o havia envergonhado ao confrontá-lo na frente de sua equipe de liderança e do povo. Ele queria que sua honra fosse restaurada. O rei Davi, por outro lado, pecou grandemente. Cometeu adultério com a esposa de outro homem e manipulou o assassinato do marido dela para cobrir o seu pecado. O profeta Natã o confrontou na frente de sua equipe de líderes do povo. No momento em que o pecado foi exposto, Davi se joga ao chão e diz: pequei contra o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Saul disse: pequei. Davi disse: pequei contra o Senhor. Aqui está a diferença. Davi fica com o coração partido porque machucou o coração daquele a quem ama. Sua tristeza não estava focada em si mesmo, como a de Saul. Isso se confirma quando Davi passa a noite inteira na presença do Senhor e jejua por 7 dias. Ele continua completamente desolado pelo que cometeu contra Deus. E deixa isso muito claro quando clama: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Salmos 51, versículo 4. A tristeza segundo o mundo é focada em nós mesmos. Quais são as consequências? Serei julgado? Serei desqualificado? Sofrerei por causa do meu pecado? O que as pessoas pensarão de mim? E por aí em diante. A tristeza segundo Deus foca em Jesus. Eu machuquei o coração daquele a quem amo, e não importa o que ele decida. Sua justiça é justa e verdadeira,
e eu me renderei diante de sua misericórdia. Viva isso! Agora eu estava liberto, mas ainda precisava que a minha mente fosse renovada. Isso levou 2 ou 3 anos. Antes de maio de 1985, se houvesse pornografia nas minhas proximidades, eu não conseguia resistir à sua atração. Agora eu conseguia resistir e era capaz de virar o rosto. Porém, se uma mulher bonita passasse do meu lado com uma roupa apertada, eu tinha que virar os olhos para o outro lado sem dar aos meus pensamentos a oportunidade de se desviarem. Essa não era a liberdade completa que Jesus nos dá. A libertação não estava completa ainda. Há uma diferença entre ser liberto e tornar-se liberto. Eu fui liberto no dia 6 de maio, mas Jesus diz: "E conhecerão a verdade, e a verdade vos tornará livres." João 8,32. O objetivo é tornar-se liberto, e para isso o nosso ser precisa ser permeado pela verdade. Ao longo do tempo, eu permaneci na palavra e em oração, e a minha mente começou a ver as coisas que Deus vê em relação às mulheres. A primeira mudança de paradigma ocorreu quando a percepção de que todas as mulheres são filhas inundou o meu coração. Eu sei que isso não soa como um pensamento profundo, mas verdadeiramente foi para mim. O Espírito Santo me mostrou que toda mulher é a filhinha de um papai ou de uma mamãe. Elas não são um pedaço de carne como eu as enxergava antes da minha libertação. Um pouco depois, uma revelação ainda maior veio ao meu coração. Ficou claro para mim que todas as mulheres são criadas à imagem de Deus, e Ele as coroou com glória e honra. Ver Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 e Salmos capítulo 8, versículo 5. Mais uma vez, isso pode não soar profundo, mas foi uma revelação no fundo do meu ser. Agora, se a pornografia aparece diante de mim, é algo ofensivo. Sim, o que antes me cativava, hoje na verdade me causa repulsa. Agora, se uma mulher atraente passa por mim, eu não tenho que virar o rosto como fazia alguns anos após ter sido liberto. Agora posso olhá-la nos olhos e dizer amigavelmente um olá, sem ter nenhum desejo inapropriado por ela. Descobrir o poder da graça de Jesus Cristo. Percebo que a maioria dos cristãos vê a graça como salvação, perdão dos pecados e um presente imerecido. Porém, ela termina aí para a maioria. Comecei a perceber que a graça de Deus são todos esses atributos incríveis, mas também nos capacita a mudar, a fazer o que a verdade nos chama a fazer. Será que podemos possivelmente acreditar que o presente imerecido de Jesus nos liberta da eterna sentença do pecado, mas não é poderoso o bastante para nos livrar da escravidão do pecado? Você nunca poderá me convencer do contrário. Eu sei, já experimentei essa graça transformadora de vida e agora sou liberto. Sou tão grato por Deus ter feito isso por mim, e sou muito grato porque Ele fará o mesmo por você. Foi uma batalha, não uma caminhada no parque. Foi preciso persistência e oração fervorosa. Muito provavelmente será o mesmo para você. A boa notícia é que você não pode falhar porque a graça e o amor de Deus não podem falhar. Então acredite nisso e torne-se liberto. Entre em ação. Deus é o Salvador e não há outro. Nenhum programa de 5 passos, nenhum esforço humano, nenhuma lista de regras pode nos libertar da escravidão do pecado. No entanto, isso não significa que Deus nos liberta do nosso pecado enquanto não fazemos nada. Deus irá libertar você, mas buscá-lo requer ação. Buscar o nosso Pai Celestial com as motivações certas, conhecê-lo e não receber algo dele é o que levará você à sua libertação. A pergunta é: quão importante para você é ser liberto? Você irá separar tempo para buscar a Deus? Irá retirar-se por um tempo, caso necessário? Irá clamar sem parar até que tenha encontrado a presença dele e tomado posse de suas promessas? Irá aproximar-se dele permitindo que ele configure a agenda do seu tempo juntos? Irá buscar libertação do pecado por causa do seu relacionamento com ele? Ou só porque isso afasta você da vida que deseja? Irá humilhar-se para permitir que líderes estabelecidos e santos orem por você e tenham voz na sua vida? Calcule o risco da sua escravidão, mas também calcule o risco da sua liberdade. Então busque a Deus com todo o seu coração. Ele está esperando para conhecer você intimamente.